Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, então sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma live sobre a questão do bebê pélvico, do final da gestação, quando nós temos um bebê pélvico e nós temos essa questão específica de como fazer esse bebê virar. Aqui a Flávia já entrou. Acho que ela precisa pedir para eu autorizar ela para entrar. Flávia pode pedir, porque daí a gente já entra juntas aqui, olha. Vamos lá. Muito. Pronto, conseguimos. Oi, Tudo bem, Flávia? tudo bom? Tudo bem. Sempre um grande, enorme prazer estar com a Flávia, que é uma amiga querida e é obstetriz, acupunturista. E hoje nós teríamos uma terceira convidada, que é a doutora Patrícia, que acabou de avisar que está fazendo um parto. Como é de se esperar entre os obstetras e obstetrizes que tenham esse tipo de mudança de agenda, né? Faz parte da profissão. Então, a gente vai seguir com a live de duas e não de três. Daí, se puder, posteriormente, a gente tenta agendar uma outra com ela presente também. Sim. Também. Mas assim, a gente vai trazer uma experiência e a da Flávia para falar sobre a questão do bebê pélvico. É uma questão de muita procura nos consultórios de acupuntura. Normalmente as pacientes elas têm uma questão específica que é que a Flávia saiu, aceitar, não sei o que aconteceu. De novo, estamos com questões técnicas aqui. Peraí, gente. Flávia, entrou de novo. Eu acho que você tinha Eu congelado. caí. Ainda bem. Hoje a gente tá com a bruxa solta, né? Patrícia não pode vir. No Instagram não entrava, você não entrava. Tudo bem, vamos lá. Mas enfim, a gente tem uma procura muito grande na acupuntura para essa questão do bebê pélvico, porque é uma questão de cada vez maior que as mulheres queiram fazer o parto normal e o fato do bebê estar pélvico muitas vezes impede que esse parto seja normal. É um parto de maior risco, porque a cabeça costuma ser maior do que as outras partes do corpo. Então, se você passa o resto do corpo e a cabeça entala, a gente tem um parto de risco. E, de forma geral, os obstetras não gostam de proceder com esse tipo de parto e acabam encaminhando para uma cesárea. Então, as pacientes acabam procurando bastante a acupuntura, porque é de senso comum que a acupuntura ajuda nesses casos. E daí eu acho que a gente podia falar um pouquinho de quando essas pacientes chegam, porque algumas pacientes chegam com 38 semanas para tentar fazer essa virada e é bem mais difícil. Vamos lá. E outras pacientes. Tá super complicado aqui hoje. Ai, acho que eu vou ficar caindo e voltando, tá? Porque tá Tudo bem, caindo toda hora. Não sei se é a minha internet, aparentemente não. eu vou falando por aqui e depois você vai. Porque eu continuo te escutando, mas meu vídeo cai, aí eu vou pedindo, tá? Então, acho que assim, a primeira questão é a gente entender quando essas pacientes chegam para a acupuntura, que é muito importante na questão do espaço que a gente tem para fazer essa virada. Então, os Sim. pacientes que vêm com 33, 34, 35 semanas, a gente tem muito mais espaço do que pacientes que chegam depois disso. E vai ficando cada vez mais difícil. Eu já tive no consultório pacientes que viraram com 38, com 37, com 38, mas é mais difícil, é menos frequente. Então, esse é um pedido para quem encaminha as pacientes para o consultório, para as pacientes que vêm indiretamente, que tentem chegar até umas 34 semanas, porque é mais fácil, senão a gente começa a ter pouco espaço e a virada fica mais complicada. E daí o que a gente observa
E o que a gente observa muitas vezes é que essas pacientes, elas vai mexer o bebê e elas não vão conseguir ter essa possibilidade da virada. Muito bem. Pronto, Flávia, eu vou deixar você falar um pouco antes que a sua internet... Antes que eu caia de novo. Ó, eu acho que essa questão é importante, né, do prazo. Muitas vezes a gente vê, eu acho que tem uma coisa dos exames de pré-natal que às vezes complica, porque, por exemplo, faz aquele morfológico, né, do terceiro trimestre e vê que tá pélvico. Isso acontece ao redor de 30 semanas. Aí, às vezes, o profissional não se atenta de reavaliar rápido para encaminhar para acupuntura ou não está preocupada com isso, né? E aí, às vezes, vai fazer um outro ultrassom lá com 35, 36 semanas e fala, ai, tá pélvico. Tenta acupuntura. Então você fala, putz, mas a janela a gente perdeu, né? Então isso é uma coisa que eu tento dialogar bastante, né? Aí é uma coisa muito com médicas e médicos, de atentar, assim, se tá pélvico no morfológico, né? Ou enfim, no ultrassom, né, de terceiro trimestre, já vamos começar a pensar o que fazer, não esperar, né, lá na frente fazer outro para ver que continua pélvico. Até tem alguns livros mais antigos de acupuntura que eles falavam, né, a partir de 34 semanas, né, que seria o período de começar com a moxa. Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? A minha experiência é que, eu acho que não precisa ser 30 semanas, mas assim, 32, 33, 34 semanas, a gente precisa de muito menos sessões, né? São menos consultas, às vezes é isso, faz uma vez e vira... E claro que é um período, aí vem aquela história, né? Ah, mas virou porque ia virar ou virou porque fez acupuntura, né? Muitas vezes a gente vê que assim, é muito coincidente, né? O bebê tá pélvico, faz a sessão, no dia seguinte, por coincidência, tinha um ultrassom e no dia seguinte tá cefálico. Então, eu acho que tem a eficácia da acupuntura e tem também essa questão do período, né? Porque existe realmente uma tendência do bebê ali ir se posicionando nesse momento, né, da gestação. Essa é a hora que os que ainda não ficaram cefálicos têm muita chance de virar. Então, também pensar o quanto que a acupuntura pode beneficiar esse giro, né? Que é completamente diferente, enfim, de quadros mais, né? Que aquele pélvico, que já tá, né? Às vezes mais encaixado, pouco espaço, bebê pequeno, que a gente pode falar melhor disso. Então, eu acho que o período, de maneira geral, para profissionais da obstetrícia, é atentar a partir do momento em que esse bebê com 30 semanas tá sentado. Não esquecer do assunto, né? Privilegiar realmente essa coisa da posição, porque ela é muito decisiva lá na frente, né? E essa questão que você está falando, será que foi acupuntura ou não? Uma coisa que eu observo muito aqui no consultório é que quando você faz a sessão de acupuntura para tentar a virada e você põe os pontos, os pacientes falam, nossa, o bebê mexeu muito. Muito. Às vezes não vira, mas a gente sabe que esse bebê está tentando virar. Então, esse um dado que eu acho particularmente muito interessante. Quando a gente pega esses pontos especificamente, como existe um movimento mesmo uterino. Eu já tive pacientes que falaram, eu acho que virou aqui. Porque sentiram tanto movimento que conseguiram determinar que achavam que tinham virado ali. Sim. Enfim. Sim, então esse é inclusive um bom sinal, né, para observar aí já mais para os acupunturistas, né? É muito importante que durante a consulta, né, durante a sessão, você comece a observar movimento. Começou a ver que tá naquele bum bum bum, e às vezes dá para ver direitinho, né? Você vê que vai para a transversa, né? Aí às vezes volta, dá para ver a movimentação. Então é um ótimo sinal, né? De que é um caminho. E daí, assim, a gente já falou aqui, eu e a Flávia, inclusive, né, sobre a questão dos pontos, e para os acupunturistas presentes, acho que a gente pode retomar. Acho que tem alguns pontos que são super conhecidos, né? O bexiga 67, com agulha e com moxa. Eu gosto muito de ensinar as pacientes a fazerem a moxa em casa, porque você vai potencializar aquilo que foi feito em sessão. Faz o bexiga 67 na sessão, é ali, pontual. Mas se a paciente segue fazendo a moxa 2 vezes ao dia em casa, sempre tomando cuidado para não se queimar, é uma outra potência. Flávia falou sobre a experiência dela também, do uso do fígado 3, que é muito importante para o movimento. Quer dizer, a questão do movimento, não tem movimento suficiente, então vamos colocar o movimento do Qi. E nesse momento, o fígado 3 é um ponto super interessante. O que mais que você gosta de usar, Flávia? Bexiga 60, acho um ponto super importante.
para a questão mais do eixo mesmo, né? Dessa estruturação do eixo, porque o pélvico muitas vezes tem essa questão, né? E também é isso, né? Se tá pélvico, às vezes não tá tão pélvico, né? Tá meio transverso. A gente usa pélvico para todo mundo que não tá de cabeça para baixo, mas às vezes existem outras posições, né? Então eu acho que estruturar esse eixo materno é muito importante. Eu acho, uma coisa que eu tenho visto, Helena, não sei se você percebe, né, que eu tô assim, associando ao isolamento social, né? Tem muitas mulheres que estão grávidas agora, depois de estar 2 anos sem se mexer, né? Trancadas dentro de casa, né? E às vezes algumas até emendando uma gestação na outra. Então foi um período muito difícil, né? Então eu acho que trabalhar também, né, toda a parte das costas, né, com os outros bexigas, para tentar liberar um pouco mesmo, né, paravertebral e criar espaço, porque às vezes o que você vê é isso, que é tudo tão travado, né, tá tão tenso a cintura, né, o abdômen e a pelve, que esse bebê ele não tem movimento, né. Então, esses pontos de costas eu acho legal, tem que tomar cuidado, né, com os pontos mais de região lombar para não estimular contração, né. Mas bexiga 18, 19, 20, eu acho que são pontos que podem ser, principalmente quando eu percebo isso, né? Que tem uma falta de mobilidade, eu uso. Que mais? E36 é um ponto que é legal, né? Eu acho que para pélvico mesmo, isso. Eu uso Fala. os bexigas de baixo da região do sacro, que também são para indução de trabalho de parto, mas eu não vejo acontecer indução de trabalho de parto neste momento. Então, se você usar de uma forma suave, bexiga 32, 33, eu acho que abre ali aquela região. Uhum. Isso você tá falando dessas mulheres em casa, tensionadas, e também muito sentadas, né? Sim. As pessoas estão muito sentadas. Então, acho que tem ali uma questão de falta de espaço. Né? Aqui tem alguém fazendo uma pergunta sobre o Schulmai e Rimai. Eu uso às vezes o VC4 também. E VC4 às vezes até com moxa, dependendo do caso, mas não de cara. Eu acho que a gente pode ir tentando os pontos mais suaves, mais clássicos e para pontos diferentes à medida que você vê que não ocorreu a virada. Sim. Eu acho que uma coisa que vem sendo interessante, né, essa compreensão, que aí é um pouco do universo da obstetrícia, né, mais biomecânica mesmo, né, dessas questões. Então, os exercícios, né, que estão cada vez sendo mais falados e associados, né. Antes eu lembro, há poucos anos atrás, né, tinha muito aquela coisa da mulher deitar na tábua, né, ao contrário, e às vezes sem nem entender muito bem, né, o que estava fazendo, por quê. Então, eu acho que a gente também está melhorando, tem, né, uma técnica específica que chama Spinning Babies, né? Na verdade, isso é uma marca de uma série de sequências de exercícios que muitos são conhecidos já e utilizados, né? Por parteiras, enfim. Mas eles estruturaram, né? De uma forma que é bem fácil, bem acessível e bem didática. Então, eu vejo que a associação com os exercícios é muito legal também, né? Não ficar só na... Porque isso é uma batalha muito difícil de ganhar, né? Se uma pessoa fica sentada 8 horas por dia, né? Ou tem outras questões da saúde dessa gestação, né? Muita tensão, toma pouco líquido, então às vezes tem até uma diminuição mesmo de líquido amniótico, então falta espaço para virar. Então não adianta ficar só, né, ali, bexiga 67, né? Só estimulando os pontos se a gente não tem esse olhar um pouco mais ampliado, né, para esse processo. Então eu acho que isso também é bacana, até que acupunturistas, né, vão atrás, aprender, né, tentar entender como isso pode ajudar, porque pode. É quase que vai virando um combo, né? E depois você não sabe direito o que foi que ajudou. Na nossa experiência, eu acho que é isso. A acupuntura é muito marcante, né? O resultado é quase, né, daria para dizer que é muito evidente, assim. Mas associar, porque é isso, pélvico às vezes tem esses quadros, né, que vêm juntos. Mulheres eu vejo, tem um quadro, assim, um perfil muito típico, né, mulheres muito magras, com líquido, né, mais no limite, ou seja, não tanto líquido amniótico, às vezes o bebê também quase restrito ali, né, um bebê que não cresce tanto,
coincidentemente, muitas, às vezes, são pessoas muito estressadas, que trabalham muito. Então, esses quadros, por exemplo, eu vejo que é um clássico de pélvico, assim. Que são algumas, que muitas vezes começam a ter contração durante a sessão, né? Tem que estar mais atenta, assim. Então, melhorar esse quadro inteiro, eu acho ele super, super importante, né? Melhorar tudo isso, né? Então, falar sobre redução de estresse, falar sobre beber mais líquido, sobre descansar mais. Tudo isso vai ajudar no final, né, a ter um resultado mais Em positivo. relação aos exercícios, para quem não é da área, então fala para sua paciente, olha, entra na internet, coloca spinning babies, né, escrito em inglês, spinning babies, porque lá na própria internet a própria paciente vai poder aprender e fazer os exercícios em casa, que é muito útil. Abre espaço, são exercícios que abrem espaço para que esse bebê possa virar, porque é isso, né, esse corpo todo fechado fica muito difícil. A questão do ilho-psoas, né, que a gente hoje, né, vai entendendo essa estrutura, né, que vai margeando o útero e pode ser muito, muito, muito rígido. É isso, não é? O bebê ele não tem nada de errado com o feto, né? Ele simplesmente não consegue encontrar, porque ele está, né, ele tá dentro de uma série de embalagens que estão muito, estruturas muito rígidas, então não vira porque não consegue mesmo, né? Então ter um olhar mais ampliado para né, para uma gestação que o feto está pélvico, eu acho bem importante. E uma questão que a gente iria trazer hoje, mas não vai, porque a doutora Patrícia está em um parto, assistindo um parto, é a questão da versão externa, que é uma pergunta muito frequente dos nossos pacientes também. Se não virar, eu posso ou não fazer uma versão externa? Então, o que é a versão externa? Você explica pra gente, Flávia? Explico. Então, a versão cefálica externa é uma manobra feita por fora, né? Como o nome diz, ela é externa, aonde aqui no Brasil o recomendado então é internar, né? Vai para um centro obstétrico, né? Para uma maternidade, com um profissional capacitado. Aqui no Brasil só médicas e médicos podem fazer. Tem países onde você tem as parteiras fazendo, né? Mas aqui não. É interessante quando tem um anestesista, né, que fica junto para se precisar. Muitas pessoas tentam primeiro sem anestesia, se virar, virou, se não virar, daí anestesia. E aí a versão é literalmente, né, detectar, então vai guiada um pouco, né, por ultrassom, você identifica bem aonde está, né, os dois polos do feto, né, onde está a cabeça, onde está o bumbum, e começa a direcionar e vai fazendo a manobra, né, para tentar recolocar esse bebê de cabeça para baixo. Os parâmetros que se usa, né, é o bem-estar, né, fetal, ou seja, escutando, né, o coração e vendo se ficou tudo bem. Eu vejo assim, né, pouca gente chega perguntando da versão, me surpreende quanta gente chega falando de como é grave, dá errado e que a médica diz que não pode fazer, porque versão é uma coisa que vai descolar a placenta e que o bebê vai morrer. E isso é uma coisa muito, assim, adoraria que a Patrícia estivesse aqui para falar, né, mais sobre, porque, enfim, é muito mais a praia dela do que a minha. Mas versão é muito parecido com a coisa do que se falava do parto normal, né, há pouco tempo, que é uma coisa gravíssima, perigosa, que todo mundo vai morrer se passar por um parto normal, né? E são falácias, não são coisas verdadeiras. A gente precisa esclarecer, né? Primeiro os profissionais precisam se informar melhor, né? Não, pode até não fazer, mas falar, olha, eu não faço, mas tem pessoas que fazem. Porque realmente é uma manobra bastante segura, sabendo fazer, né? Fazendo no ambiente apropriado e que salva as pessoas de uma cesárea, que a gente não discute esse risco, né? As pessoas acham que tá tudo bem fazer uma cesárea, né? A cesárea ela é uma cirurgia importante e mais ainda uma cesárea pélvica. Isso também é uma coisa importante que ninguém fala. Uma cesárea de um bebê que está pélvico não é a mesma coisa de um bebê que está cefálico, né? Também envolve ali uma manobra que os médicos estão, né? E médicas estão acostumados e conseguem fazer sem grandes dramas, mas tudo tem riscos, né? Então, a versão cefálica, ela tem também uma janela de oportunidade, então a gente vai vendo, né, que no terceiro trimestre a gente quase que dá para traçar ali um calendário, né? Então, tá sentado? Vamos pensar em acupuntura e exercícios, né, físicos entre 31 a 32 semanas.
até 35, 36, não virou com isso? Não, não virou. Vamos para a versão, né? Então, versão tem essa recomendação ali, né, das 37 semanas, que é um período onde o bebê ainda não está tão grande, mas se algo acontece na versão e esse bebê precisa nascer, ele também já não é prematuro. Então, também tem ali uma janela bem específica, né? Idealmente, né? Isso seria o ideal. Aí não virou conversão, aí o próximo passo é decidir se um parto pélvico ou não, né? Que também é mais uma coisa que entra nesse escopo aí, né? De que os profissionais estão pararam, né, de atender, porque de fato isso é uma questão, Helena, que a gente não pode esquecer, assim, que é dos últimos 50 anos. Sim. Há 50 anos atrás, se era cabeça ou bunda, você descobria na hora ali, porque nem tinha ultrassom, né? Não tinha ultrassom e você tinha que fazer o parto que viesse, né? Exatamente, tinha que nascer, né? A cesárea não era uma coisa tão disseminada, então as enfermeiras, né, as parteiras mais antigas, elas não era uma questão. Isso também é uma coisa que a gente discute, que eu discuto bastante, né? Que às vezes as mulheres vêm com os diagnósticos até, né, emocionais, né, umas elaborações de um bebê pélvico e por quê, e uma culpabilização, é algo que eu estou ocultando e é assim, é um pouco mais simples do que isso, né? Uma parte vai ficar sentada e vai conseguir virar, e uma parte vai ficar sentada e não vai virar de jeito nenhum, nem com versão, nem com nada que se faça. Eu já acompanhei, assim, casos que a gente poderia dizer assim, padrão ouro, né? Teve acesso a todas as técnicas, todas. Teve acesso a tudo, com instrução, né? Com profissionais muito capacitados e não virou. Aí, para esse feto, restaria ou nascer pélvico, né, em outro momento, mas hoje em dia quase sempre a opção acaba sendo uma cesárea, né? São coisas atuais que é para minimizar o risco, apesar de que, como você falou, tem um outro risco da cesárea que não é tão divulgado, tão falado. Sim. Enfim, tem também, eu acho que essa questão da culpabilização é muito importante, tem também esse apoio psicológico que a gente precisa dar para a gestante sempre, das diversas fases. O obstetra dos meus filhos falava, olha, tem gente que se importa mais com o parto do que com o resto. E o parto é muito importante, mas é um momento. Então, ele me contava, já vi bebês que a mãe lutou muito pelo parto, teve o parto normal, e depois da amamentação, eu fui visitar essa mãe em casa e estava lá ela lendo com o livro apoiado em cima da criança que estava mamando lá debaixo do livro. Então, assim, são muitos partos, né? O parto é uma passagem, são muitos partos ao longo da vida. Então, eu acho que esse significado e esse acolhimento é muito importante quando a gente não consegue chegar naquilo que também seria o ideal para essa paciente. Porque eu vejo que as pacientes que hoje escolhem e tentam o parto normal, elas se frustram muito quando isso não acontece. Então, há um trabalho a ser feito muito importante. Eu até, de uma forma carinhosa, costumo falar para os meus pacientes que esses bebês estão meditando, que eles estão nessa posição de budinha. Porque é um jeito bonito de você pensar, você não tá errado, tá certo. De alguma forma o bebê ficou mais confortável nessa posição e a gente vai tentar indicar para ele que é possível ficar mais confortável em outra posição, mas a gente poder olhar com carinho também para esse momento, para essas escolhas que são escolhas do bebê, são escolhas, né, desse útero, dessa posição, dessa possibilidade. Acho que a gente tem que pensar muito em possibilidades, né? Sim. Que é o que eu bato muito nessa tecla, Helena, também, de que tem uma questão que é dos profissionais, né, e das profissionais, e que a gente termina transferindo para as pessoas, né, e fica parecendo que tem algo errado, né, ou com o bebê, com o feto, né, porque está sentado. E às vezes é isso, falta capacitação técnica, né, e boa vontade dos profissionais da obstetrícia de falarem a verdade, dizer, ó, existe essa versão, ela é possível, né? Em todo caso, isso eu não faço, mas tem quem faça. A Patrícia, né? A gente convidou ela, inclusive, ela é uma pessoa que eu indico bastante, né? Quando precisa, e aí é isso, é uma conversa franca, discutir riscos. A gente não pode ficar vendendo sempre essa, né? Não, isso é uma coisa, versão cefálica externa é uma coisa terrível, que seu bebê vai estar muito em risco. A grande maior parte das pessoas chega no consultório com esse discurso, assim, porque ouviram isso muitas vezes do profissional que acompanha elas, né?
E quando a gente vê, né, quem tem interesse em conhecer, é só colocar no YouTube, tem um monte de vídeo e tal. Ela é uma manobra, não estou minimizando e dizendo, façam em casa, não é nada disso, assim, mas ela é uma manobra relativamente simples, que bem acompanhada, né, o máximo que costuma acontecer é isso, o bebê não gosta, não ficou bom, né, você vê pelo batimento, ele não ficou confortável, porque é um convite, né, a aversão ela é um convite a mudar de situação, mudar de posição. Se o convite não for bem aceito, volta para onde estava e segue em frente a gestação. E aí discute, né, quais seriam os próximos passos. Mas a gente não pode ficar falando, né, nossa, é uma coisa muito séria, muito grave, a história de descolar a placenta, né, é o que todo mundo fala, e eu acho que não sabem direito, né, o que estão falando, enfim, não sabem, se a gente não sabe fazer, a gente fala que a gente não sabe fazer, né, não que é grave, que é errado, né. Tem que saber, tem que descobrir quem sabe e fazer com quem sabe, e aos poucos, isso, né, os profissionais irem Agora, melhorando. tem uma pergunta que as pacientes fazem, acho que devem fazer para você também, que é assim, o bebê virou. A gente conseguiu, fez a sessão, o bebê virou. Se eu voltar a fazer a acupuntura, ele vai virar de volta? Essa pergunta é super frequente. O relógio doido lá dentro Exatamente. aqui. Você tem um botão que o bebê fica... A minha resposta é não. Eu vi uma vez um bebê que virou de volta e depois virou de novo, porque ele tinha muito espaço. Entendeu? Então ele estava ali ainda explorando. Sim. E houve mesmo foi para cefálico, voltou para pélvico, mas voltou para cefálico. E tudo bem, ficou tudo certo. Eu não vi mais nenhuma outra vez aqui no consultório um bebê que se posicionou cefálico e voltou para o pélvico porque você fez a acupuntura e ele achou que a outra posição estava melhor. Então, isso que você fala para mim me parece mais, sabe aqueles que com 39 semanas sentam, ou que com 40 semanas ficam cefálico, né? Que eu vejo mais em multíparas, né? Então, em mulheres que já tiveram, né? Mais de uma, às vezes mais de duas gestações, inclusive. Então, às vezes é um útero, né? Você vê que ali às vezes, ou tem muito espaço, tem muito líquido, tem muito espaço, e normalmente em multíparas, né? Eu acho que é bem diferente daquelas... das mulheres que a gente acaba atendendo, né? Na cidade, assim, né? Mais perto dos centros urbanos, é mais difícil você pegar essas mulheres, né? Eu atendo bastante, né, uma comunidade religiosa que são multíparas, né? Mulheres que têm muitos filhos, assim, às vezes 6, 7, né? Aí chega, né, com 40 semanas, com o bebê sentado com 5 partos normais anteriores, que aí você fala, vamos lá. Que... Não sabe se é o bebê que vai virar, se é o parto que vai começar, se vai nascer alguém ali, porque é muito movimento, né? Tem muito, tá tudo muito, é isso, tem muito espaço, né? Tem muito, mas esse não é, assim, a maior parte das pessoas a gente até, eu te mandei, né? Que a gente achou num livro mais antigo de obstetrícia, de acupuntura e obstetrícia, ele fala isso, né? De que pode continuar virando e tal. Isso tem a ver com aquilo que a gente não sabe o que é, né? Que fazem os bebês ficarem. Existe algo, né? Na natureza que o feto se posiciona de cabeça para baixo. Isso parece ser melhor e realmente é melhor para todo mundo, né? Às vezes o final da gestação, né? 37, 38 semanas de bebê que está sentado é muito desconfortável, né? Para a mãe, as mulheres ficam mais desconfortáveis porque a cabeça é uma coisa grande, dura e está na parte de cima, né? Às vezes empurrando o estômago. Então dá para ver que existe alguma coisa que é mais confortável mesmo o bebê ficar de cabeça para baixo. E uma vez que o bebê vira, eu nunca vi, assim... Eu sempre reavalio, né? Então também não fico fazendo acupuntura sem reavaliar. Não sei leva uma moxa para casa e fica fazendo e não reavalia. Isso eu não sei como que é. Mas a gente, né, que a pessoa volta, acho que até alguém perguntou, né, se a sessão é semanal. Eu sempre proponho, né, semanalmente. É bom... Né, e se o profissional que está fazendo a acupuntura não sabe avaliar, sempre pedir que alguém avalie, né? Para saber se virou ou não. Não ficar fazendo sem ter ideia também. Mas a chance de um bebê, quando ele virar de novo, O que muitas vezes eu vejo acontecer é que a paciente vem, o bebê está pélvico, ela faz a sessão, ela sente o movimento e daí ela não tem certeza se virou ou não, ela não sabe se ela volta ou não para a próxima sessão. Sim. Eu não vejo risco dela voltar para a próxima sessão. Eu sempre falo para voltar também.
Eu falo O bem. risco é muito maior perder essa semana, por exemplo, né? Porque é isso, não é tanto tempo, né, que a gente tem com a acupuntura. Isso que a gente precisa entender, assim, tanto que as pessoas falam, mas quando liga, né, tá pedindo informação e tal, falar, mas quantas sessões são, né? Eu realmente acho que essa janela aí, né, semana 32, 33, 34. Aí eu acho que vale usar alguns sinais, né? Assim, putz, o bebê o feto fica muito ativo, eu sinto muito movimento, né? Daí, às vezes, até semana 35 vale a pena. E eu falo pra pessoa assim, mal não vai fazer, você pode continuar vindo, mas também não queimo essa oportunidade dela ir olhar outros métodos, né? Que no caso já seria a versão. Sabe, eu já começo a fazer essa conversa. Eu acho que nessa hora a gente tem que tentar introduzir essa conversa, saber quem indicar e propor, né? Procurar a versão. Não vou falar, vamos ficar fazendo a acupuntura da semana 32 até a 40 para isso. Uma coisa que eu sugiro bastante, o paciente chega com 32 para 33, se puder vir 2 vezes essa semana. Porque realmente, assim, a gente tem. É ali, como você falou, ela. Então, eu prefiro que ela faça 2 sessões na semana 32 e 2 na 33, do que ela faça semana 32, na 33, na 34, na 35. Sim. Então, a gente concentra os esforços, se for possível. Se não for possível, tudo bem. E faz diferença, né? Porque às vezes você vê que é na terceira sessão que vira, aí você fala, por que só lá que virou? Fala, putz, não sei. Então, tem um estudo, e isso é para dor, não é para questão de gestação, que as sessões de acupuntura, elas têm um padrão cumulativo. E que a partir da sexta, sétima sessão, você começa a atingir um auge de resposta. Então, assim, a gente não vai fazer 6, 7 numa paciente nesse estado, né? 33 semanas não dá para você fazer 6, 7 sessões. Mas a gente sabe que tem, talvez, uma resposta cumulativa. Mesmo porque eu costumo imaginar, e isso não está descrito em livro nenhum, mas é um pensamento meu, que a acupuntura, ela vai abrindo que nem uma picada no mato, assim. Então, o mato está fechado, você vai lá e abre um pouco esse caminho. Daqui a pouco você vai lá e abre um pouco esse caminho. E daqui a pouco essa picada fica aberta, né? Que nem trilha, que as pessoas fazem muito, tá ali, tá aberto. E nesse momento que está aberto, existe o fluxo da energia, existe algo acontecendo. Mas se você faz uma vez, às vezes não é o suficiente para mostrar um novo caminho energético do meridiano, da energia, do fluxo do bebê, da posição do bebê. Quer dizer, pensando nessa questão mais sutil, eu diria que tem um tempo para isso acontecer. Às vezes a gente percebe até, às vezes da primeira para a segunda ou da segunda para a terceira consulta, a pessoa muda, né? Chega muito mais tranquila, por exemplo, né? Ou conta que conseguiu fazer algumas mudanças, dormiu melhor, porque também precisa olhar uma série de outras coisas, né? Nesse quadro da tensão, né? Pensar nessa tensão física, né? O quanto que ela condiciona esse movimento do útero, tratar, né, essa pessoa, às vezes vem um monte de coisa junto, né? Então a gente olhar para tudo isso, ir organizando com a pessoa, né? A rotina. Às vezes eu acho que a função terapêutica, né, até de dar a moxa para fazer em casa, a função terapêutica também dos exercícios, também é fazer a pessoa interromper a rotina dela. Porque às vezes a queixa é essa, né? Nossa, mas que horas que eu vou fazer isso? Nossa, mas eu não tenho tempo. Aí você fala assim, se você não tem tempo para isso, que espaço que a gente vai ter, né? Se na tua vida você não consegue parar e fazer pausas para tentar fazer alguma coisa diferente, e aí eu não tô falando uma abordagem psicológica, né? Por isso seu bebê está sentado, não é isso, assim, é uma questão meio lógica, né? Se a gente não muda determinados hábitos na vida, é muito difícil que o resultado seja diferente, né? Então, propor, né? Essas interrupções, né? Do dia. Eu acho que é uma coisa fundamental para que melhore, senão não melhora, né? Senão não muda. Abrir espaço, né? Abrir espaço. Sempre abrir espaço no dia, abrir espaço para essa chegada, abrir os espaços físicos, abrir os espaços energéticos, eu acho muito importante. Respirar, né? Respirar, com certeza. Não, né? que é grátis ainda, né? Uma das poucas coisas. Ainda, a gente não sabe. Eu sei que deve ter gente pensando em como cobrar, mas né,
né, dar esses espaços é muito importante. Aliás, o respirar, aí é um adendo, né? Não é o tema da live, mas uma dor muito, muito, muito frequente das gestantes é nessa região aqui, no meio das costas, que está super ligada à região do diafragma, da inserção do Uhum. diafragma. E como a respiração pode ela mesma trabalhar essa dor, sem precisar pôr agulha, sem precisar fazer mais nada. Então, assim, vai ficando tudo apertadinho, né? Esse bebê pressionando, esse diafragma subindo, mas fazer uma boa respiração ajuda muito a soltar, a trazer esse espaço também para a própria gestante. Não é só para o bebê, é para a própria gestante. Sim, Então, é um conforto maior, né? com certeza. Porque a gestação, ela é um processo quase anti-anatômico, né? Quando você vai fazendo a curva do terceiro trimestre, é isso, vai ficando muito difícil, né? Caber um dentro do outro, da outra. Então, é sempre essa tentativa, né? De criar espaços e movimento, né? Aí acho que cai na questão do movimento também, porque e dando possibilidades, né? E grande parte dessa sequência você vê que é isso, assim, né? Vira para cá, vira para lá, torce para cá, torce para lá. No movimento, primeiro que o movimento ele vai liberando, né, as estruturas, mas muitas vezes no movimento que que o feto encontra ali a oportunidade para fazer a mudança que ele está que é uma coisa muito comum de pélvico, né? As pessoas falam, mas ele tá sempre no mesmo lugar, nossa, me aperta sempre aqui, né? Isso é uma coisa bacana também de observar no consultório, né? Quando vem com essa queixa, assim, nossa, mas não muda nunca, tá sempre aqui, porque tem a gestante que vai falar, né? Nossa, eu sinto, uma hora a cabeça tá aqui, outra hora tá ali, que você sente que tem mais movimento acontecendo, e tem o outro que tá ali rígido, parado no mesmo lugar. Então, aí com essas pessoas mais ainda, né, propor outras abordagens para ajudar a ter fluxo, né, a movimentar. Muito bom. Bom, então eu acho que assim, a gente tinha programado uma live com a Patrícia, que ia falar da parte obstétrica, e não deu para ela chegar por conta do parto que ela está assistindo. Acho que da acupuntura é isso. Para aqueles que quiserem saber mais de acupuntura e saúde da mulher, eu tenho uma turma agora aberta, que vai fechar daqui a pouquinho, então convido para entrar lá, no link da bio, olhar. E assim, se quer contar mais alguma coisa para a gente fechar, fala uma super expert em partos, em gestantes, em acupuntura. Se você tiver mais alguma Não, eu observação. recomendo o teu curso, vou fazer propaganda. Eu fiz esse curso, ele é muito bom, façam, recomendo mesmo. Não sei se teve pergunta, na verdade, Helena, porque eu fui passando aqui, você chegou a olhar? Eu não olhei muito também, deixa eu ver, não sei nem se Porque alguém falou, minha paciente perguntou isso essa semana, mas isso eu não sei o que é, você sabe? era sobre a questão de continuar ou não. Então, eu estou com uma paciente de 38 semanas com bebê pélvico, ainda tentando a versão cefálica. Eu acho assim, daí eu sugiro para paciente, quando a gente está lá já para 36 para 37, que fala assim, é muito difícil que vire. Não é impossível, você está aqui na acupuntura. Nada, eu já tive bebê no consultório que virou com 38. Então, depois desse bebê de 38, eu não falo, mas é impossível. Eu acho que tem bebê que vira na hora do parto, né? A gente sabe dessas. Então, não é para falar, olha, não vai acontecer, é impossível, esquece. Mas eu acho que você precisa, talvez, falar estatisticamente que é mais difícil mesmo, entender que é mais difícil mesmo. Né? Eu acho que a Então, gente não pode ocultar informação e nem confundir as pessoas. Então, eu acho que é falar assim, a acupuntura, tirando a que é mal feita, mal ela não vai fazer nunca. Então, você tem recursos econômicos para continuar voltando, né? Você consegue fazer? É viável dentro da tua vida? Porque às vezes também no final da gestação eu vejo, ainda mais hoje em dia, quem quer um parto normal faz tanta coisa, passa com tanta gente, vai em tanta consulta, que, sabe, a acupuntura virar uma consulta a mais, eu acho que também não é bom, né? Então, assim, seleciona o que você vai fazer. Você não vai fazer versão, não vai tentar versão de jeito nenhum, continua a acupuntura, claro, por que não, né? Mas é importante que os profissionais saibam indicar o que deveria estar, pelo menos o que deveria ser feito, né? A versão, ela é o passo seguinte, para mim, sim, de um bebê que não virou. Tem que discutir os riscos, né? Se informar, fazer com quem sabe.
não digo que as pessoas são obrigadas a fazer, mas eu digo que o que a gente pode oferecer para as pessoas, né, o passo seguinte da acupuntura e exercícios físicos é a aversão. E depois disso, o parto pélvico, né? Também é a mesma coisa, para quem atende, né? Tem que ter o profissional ali que entenda. Então, o que eu acho que a gente não pode ser é uma pedra no caminho das pessoas. A gente tem que, né, ser honestas e falar o que tem de possibilidades. Então, quem não conhece, é importante conhecer. É uma pena que hoje a gente não vai conseguir falar. O objetivo dessa live era um pouco justamente deixar, né, todo o passo a passo, né, do que fazer. Vai faltar falar mais. Bom, eu falei um pouco sobre versão, né? E tomara que a gente tenha outras oportunidades, porque é isso. É um caminho possível. E uma coisa que eu acho que é importante também, né? Falando na versão, a versão associada à acupuntura, né? Moxa normalmente não dá para fazer porque é no hospital, mas a versão associada à acupuntura e atividade física também é uma coisa que funciona bem. Não é a mesma coisa você ir, né, em seco fazer uma versão. Se às vezes passar no consultório, fazer e ir, ou idealmente fazer dentro, né, junto com a versão do hospital, começar a versão por uma sessão de acupuntura, é uma experiência bem legal também, bem interessante. Porque você já cria todo esse movimento, né? O feto começa a ficar muito mobilizado ali, então a chance de fazer o giro é muito maior. É quase como empurrar o balanço, né? Né? Já está embalado, exatamente. A Flávia estava comentando, a gente estava falando sobre artigos científicos um pouco antes da live começar, que tem um dado interessante, que, bom, é sempre super complicado fazer estudo científico com acupuntura, porque aí você não consegue fazer o sham acupuncture, que é justamente a acupuntura placebo, né, onde você não coloca agulha, mas o paciente não pode saber que você não está colocando agulha. Então, tudo isso é muito complicado num estudo que seria o estudo clássico, que é duplo cego, randomizado, enfim. E a gente não consegue isso, né? O acupunturista sempre sabe que está fazendo acupuntura, o paciente normalmente sabe que está recebendo acupuntura e não outra coisa. E daí, assim, se você enfia uma agulha num outro ponto que não é o ponto de acupuntura, mas será que você não está pondo num ponto de acupuntura mesmo assim? Então, tem uma série de questões que inviabilizam uma comparação como a gente faz no uso de medicação. Você toma esse remédio, você toma uma pílula que não tem nada, que é um placebo, e compara. E o profissional que deu não sabe o que foi dado, e depois a gente avalia os dados. Na acupuntura não dá para fazer isso. Então, os estudos são muito complexos, mas ela estava levantando a literatura para a gente conversar, e apareceu um dado super interessante que, aparentemente, é mais frequente a versão através da acupuntura, né, a mudança de posição através da acupuntura em pacientes asiáticos. E daí a gente ficou se questionando, mas por quê, né? Deve ser pela qualidade dos acupunturistas. Mas é verdade, assim. Não, eu acho que a qualidade, o estudo ele não especifica isso, é uma revisão, na verdade, né, de 2021, com 2.500 pessoas, é uma revisão de vários estudos, né? E acho que a qualidade, a disponibilidade, porque também tem isso, né? A gente sabe que na China, por exemplo, você tem rotinas que muitas vezes são todos os dias. Então a gente precisa ver também como que essa acupuntura foi feita, né? Em cada um desses contextos. Mas eles concluem isso. E a gente sabe, assim, eu não consigo ver sentido de por que... E aí é tudo isso, associar com o estilo de vida, é uma coisa que a gente precisa ver, né? Onde estão essas mulheres, por exemplo? Porque não sei se existem estatísticas, né? Inclusive de se tem mais pélvico num lugar do que outro, né? São muitos vieses, né? São muitas variáveis. Pós-pandemia, o pessoal lá na China ficou bem fechado, né? Deve estar difícil lá também. A questão aqui da também, né? Aqui também. Eu sinto. Mas eu acho que segue, né? Lá tem uma coisa que segue, as pessoas aí muito fechadas. Talvez é aquilo que a gente via, né? Das pessoas indo para os parques, fazer tai chi chuan, andando de manhã, andando de bicicleta. Isso já tem mudado, a gente tem um mundo diferente agora. Sim, é difícil saber, mas é interessante esse dado. Mas bom, super obrigada por ter convidado todo mundo. E a gente tenta depois chamar a doutora Patrícia. Vamos fazer com a Paty em outro momento, sim. Legal, Helena. Boa noite para todos. Obrigada. Um grande beijo, um bom descanso. Um beijo, gente. Obrigada.